A paz do Senhor, professores da nossa Escola Bíblica Dominical. Aqui quem fala com vocês é o professor e pastor Osiel Lourenço. E nessa aula tenho aqui uma presença muito especial da minha esposa Leila. Olá, professor. Estaremos juntos a partir de agora, apresentando a lição para vocês, para os juvenis. Maravilha, né? Maravilha. Agora aqui está completo, né? Está mais bonito também essa videoaula. Bem, nós estaremos estudando então a lição de número 13, que é a nossa última lição. Como pastor rápido, né? Nós já estamos caminhando para a nossa próxima lição, para essa classe tão especial que é a nossa classe de juvenis. Eu tenho certeza que você deve ter passado por alguns desafios, mas ao chegar ao final desse trimestre, nós temos aquele sentimento de gratidão. E aqui eu vou aproveitar para dar para vocês umas dicas, porque vai se iniciar um novo ciclo com novos temas. E eu não sei como que está a sua turma, né? Se a sua turma ela tá grande, se ela está em crescimento. E eu vou aproveitar para deixar para você aqui algumas dicas. Bom, para esse final de trimestre, né, domingo nós temos a última aula final da lição. E você pode aproveitar para poder presentear os seus alunos com coisas simples. Você pode levar um café, você pode levar um leite quente, você pode levar um bolinho, né? Um bolinho muito bom, uma torta doce ou salgada, porque isso vai fazer uma interação entre você e os alunos. Além disso, você pode levar um bombom, você pode levar um bis, alguma coisa para trazê-los mais para perto. E também para aquelas turmas que estão em crescimento, que é o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a dar aula para os juvenis, foi trabalhoso, né? Foi trabalhoso, porque eu tinha 2 alunos matriculados. E acontecia de muitas vezes eu ir dar aula e não ter ninguém. Muito comum isso acontecer, não é verdade? Mas eu fui criando algumas estratégias. E qual foram essas? Eu fui me aproximando daqueles adolescentes que tinham ali a faixa etária da minha turma. Então, todo tempo nos cultos, quando eu avistava um adolescente que tinha minha faixa etária, eu convidava a família e eu fui fazendo esse processo. E também dentro de sala de aula com a interação com eles. Lembrando, professor, que é muito importante que a sua aula ela seja dinâmica. O adolescente ele fica entediado de só ficar escutando o professor ficar falando e falando, mesmo que o tema seja muito bom. E é importante ter essa interação, porque ao ouvir o adolescente sobre o tema que nós estamos conversando, nós temos a oportunidade de saber o que ele pensa a respeito do tema. E assim nós podemos introduzir a palavra de Deus de forma correta, se caso for necessário. Também dentro dessa interação, nós temos a oportunidade de ensiná-los, a instruí-los a serem também influência dentro dos ambientes onde eles estão. É isso aí. Então veja, professor, olha, o que nós aprendemos com tudo isso? Não fique lá na sua classe esperando de braços cruzados que os alunos venham. Vá atrás dos seus alunos. Então, professores, ouviram aí essas preciosas dicas? Bem, olha, então não fique aqui esperando que os seus alunos venham naturalmente para a sua aula. Você precisa ir atrás deles, motivá-los. Aproveite um culto lá de terça-feira, um culto de domingo à noite. Olha, estou te aguardando na próxima aula, hein? Então vá atrás, insista para que a sua turma de juvenis esteja crescendo cada vez mais. Glória a Deus. Então nós estaremos hoje estudando a nossa última lição. Olha aqui o título que ela tem, que título importante. Entendes o que cantas? É uma pergunta, né? E o texto áureo vai dizer: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Vamos lá, pegue a sua revista e vamos ver o ponto alto dessa lição. Está aqui no objetivo. Mostrar que muitos modismos transvestidos de louvor hoje não têm base bíblica. Alertar para os perigos da vaidade que rodeiam a atividade do louvor. E também estimular os alunos a reconhecerem que o louvor é bíblico ou não.
Que legal, veja que 3 grandes objetivos que nós temos, né? E a gente sabe, como a gente tem estudado ao longo dessa lição, que a música, ela está muito presente na vida dos jovens, dos adolescentes. Eles gostam muito de música. É muito comum a gente sair pela rua, a gente vê aí adolescentes, né, com o seu fone de ouvido, ouvindo a sua música. Então a música é alguma coisa que toca, né, profundamente a nossa alma. E na igreja não é diferente, né? Muitos dos adolescentes, dos jovens, gostam muito de música, gostam muito de cantar. Porém, veja que pergunta interessante que a lição: entendes o que cantas? Ou seja, não basta apenas a gente abrir a nossa boca e sair cantando qualquer letra de hino. A gente precisa ter a capacidade de averiguar, né, se aquele hino ele tem ou não tem uma mensagem bíblica, né, que aponte para Cristo. O louvor, ele faz parte do nosso dia a dia. Quando estamos com um estado de espírito alegre, nós ligamos o nosso rádio, o nosso computador, ou até mesmo no celular, e nós logo buscamos algo que nos alegra, para complementar aquele sentimento. Ou, quando estamos tristes, é muito comum que alguém procure hinos ali de incentivo e de ajuda. Nessa lição, nós vamos ensinar e instruir os nossos alunos a compreenderem se aquilo que eles estão ouvindo, se aquilo que eles estão escutando, cantando, louvando, se aquilo realmente é em adoração ao Senhor. Exatamente, já que no tópico 1 vai dizer, profetizo a bênção. Será? Gente, a gente vive numa época, né, até a nossa lição vai trazer isso, você tem a oportunidade de trazer um papo aberto com seus alunos, abrir o mesmo jogo com eles, porque a gente vive num tempo onde impera aquilo que a gente chama de a teologia da prosperidade. O que a teologia da prosperidade ela vai dizer? Ela vai dizer que você nasceu para vencer, que você é um vitorioso, que você não nasceu para perder, ou seja, um tipo de música que só incentiva você a ganhar tudo, né? Tudo. Mas a gente sabe que esses hinos nem sempre eles estão muito bem relacionados com a doutrina bíblica. Porque Jesus nos chamou para vencer? Nos chamou. Somos vitoriosos? Somos. Mas além das vitórias, nós temos algumas perdas às vezes. Ou seja, a gente não ganha o tempo todo. Então, a gente precisa, nesse tópico de número 1, discutir com nossos alunos isso, né, de que muitos desses hinos que só pregam a vitória a todo momento, eles não têm base bíblica. Lembrando, professor, que nós, como cristãos, que compreendemos a mensagem e a palavra do Senhor, nós não podemos determinar ou profetizar. Nós podemos sim clamar ao Senhor e pedir a Ele, Senhor, para que Ele nos abençoe. E isso está dentro dos louvores. Por que eu digo isso? Porque quando um ser humano ele determina algo e aquilo não acontece, ele se frustra. E muitas das vezes eles costumam culpar a Deus, não é verdade? Então você precisa instruir o seu adolescente, o seu juvenil, de que ele precisa buscar ao Senhor sobre aquilo que ele precisa, sobre aquilo que ele tem almejado. E isso principalmente dentro dos louvores que ele está escutando. Com base bíblica, nós entendemos que nós pedimos a Deus e Ele bem sabe tudo aquilo que nós necessitamos. Você tem a oportunidade de instruir o seu juvenil ao quê? A buscar ao Senhor e não profetizar, porque a partir do momento que ele canta algo, que ele acha que ele está profetizando, que ele está determinando algo, ele vai acreditar que aquilo vai acontecer e não é assim. Nós devemos nos chegar ao Senhor com respeito, né, com decência e clamá-lo e pedi-lo. Então, muito dos nossos louvores precisariam ser mais de louvores e súplicas e não de profetização, não é mesmo? Inclusive, nesse tópico aqui, você pode já introduzir os seus alunos no debate, na conversa. Pergunta assim para eles, olha, que tipo de hino vocês estão ouvindo? Que tipo de hino que vocês gostam? Eles vão falar, eles vão dizer, olha, eu gosto muito daquele hino, eu gosto muito daquele cantor. Aí você já vai levar eles à reflexão, a pensar assim, mas esse hino que você está cantando, esse hino que você gosta, não seria esse tipo de hino que exatamente enfatiza essa teologia da prosperidade, essa confissão positiva? Então leve eles, né, a falarem também,
né, a exporem os seus gostos musicais e, junto desse questionamento, levar eles a refletir se aquela música que ele está ouvindo, ela tem sim base bíblica ou não. E nós já entramos no tópico 2, que é um tópico muito importante também. Olha que tópico sugestivo, gente. Púlpito não é palco. Infelizmente, há muitas pessoas que têm feito do púlpito o seu palco. O que é um palco? O palco é um lugar onde a pessoa ela é adorada, ela é aplaudida. Onde ela é o destaque, né? Exatamente. Então, púlpito não é palco. Pois é. Acontece em muitas igrejas e em muitas situações onde aquele grupo que está louvando fica realmente em destaque, né? Mas é preciso instruir o seu juvenil de que aquele momento não é o momento dele, mas é um momento onde nós adoramos a Deus, onde nós entregamos a nossa alma. É o momento que nós engrandecemos a presença do Senhor, onde nós buscamos a Ele. Nós bem sabemos que o louvor, o hino, ele mexe com as nossas emoções. E é importante, novamente, professor, instruir o seu juvenil sobre um comportamento de humildade, porque nós só estamos aqui pela graça do Senhor, não é mesmo? É Deus que nos dá graça, Ele quem cuida de nós. Então, quando nós estamos diante de um púlpito, né, diante de um público, apresentando um louvor, não sou eu e não é você, não é o adolescente que é o destaque naquele momento, mas Deus, porque nós nos reunimos na congregação, nós nos reunimos na igreja para cultuar a Deus. Ele é a presença maior, Ele é mais importante. E nós vamos ali não somente para louvar, mas para escutá-lo sobre aquilo que Ele quer nos dizer. O louvor, ele faz parte, né, de um processo do culto, né? Nós começamos a adorar a Deus com louvores, até preparando o nosso corpo, a nossa mente para a mensagem. E é importante você instruir o seu adolescente de que quanto mais ele tiver um comportamento de humildade, mais ele vai sentir a presença do Senhor e mais ele vai compreender. Porque não vai adiantar de nada ali e ter aquele louvor, aquele alvoroço, e ele canta muito, e ele toca muito, e depois que terminar o culto, ele foi embora sem sentir nada, sem sentir a presença de Deus, não prestou atenção na palavra, porque ficou tão empolgado consigo mesmo. Então é importante você instruir o seu juvenil de que ele precisa, até mesmo ali antes de apresentar o louvor, a escolha dos hinos que ele vai apresentar, elas também precisam ser feitas com cautelas, não é mesmo? Exatamente. E é bom lembrar também que aquela pessoa que tem a responsabilidade de dirigir louvor, né, que muitos chamam erroneamente de levita, que a gente já estudou assim em aulas passadas, ele não é um ser super espiritual, alguém que está num patamar elevado, né, assim, não é. Ele está ali como um ministro. Ministro, a origem da palavra ministro é servo, alguém que serve, alguém que ministra. Exatamente. Então aquela pessoa que está ministrando o louvor, de maneira nenhuma ele deve ser visto como um super espiritual, né? Quase um querubim, quase um anjo do Senhor. Não. Menos, né? Ele é alguém que está apenas liderando a congregação a louvar e engrandecer ao nome do Senhor. E você já vai caminhando para o final da nossa lição, no tópico de número 4, que tem também mais uma importante pergunta. Vamos louvar a Deus? E a resposta para essa pergunta é sim, é claro. Vamos louvar a Deus. Porém, esse louvor a Deus tem que ser feito com critérios. Critérios. Tudo tem que ter critério. Nada pode ser feito de qualquer jeito. Então, qual é o critério máximo do nosso louvor a Deus, quando nós somos cantar hinos de louvor a Deus? O nosso critério está baseado na palavra de Deus. É nós analisarmos sim. Alguém pode dizer, mas que coisa chata, eu vou tem que analisar, tem que ficar assim analisando. A Bíblia diz, Paulo diz, olha, apresentais o vosso culto como um culto racional, mente, inteligência. Então, leve os seus juvenis a avaliarem. Realmente, peraí, esse hino é até bonitinho, é legal, é bacana,
mas será que esse hino que eu estou cantando, ele tem base bíblica, ele tem fundamentação bíblica? Então, professor, é muito importante você conversar com o seu aluno, falando para ele que não é importante a beleza, mas sim a adoração ao Senhor. Exatamente, né? O que tem, né, amor, de música aí bonita, Verdade. legal, tem uns montes aí, um monte mesmo, né? Mas não basta apenas ser bonito, ter uma melodia legal, não. Precisa ter conteúdo da palavra de Deus. Lembrando também que quando nós estamos louvando ao Senhor, Deus, Ele olha para nós e Ele sabe do nosso coração. Então nós precisamos compreender que aquele momento ele é para Deus, literalmente para Deus. E não importa como eu vou estar vestido, como eu vou estar bonito o meu cabelo, como que eu vou me comportar ao cantar. Você precisa instruir o seu aluno de que aquele momento é um momento para Deus, é um momento de entrega. Às vezes, quando alguém está cantando, as pessoas costumam ficar um pouco dispersas, mas quando nós prestamos atenção no que está sendo cantado, nós compreendemos se aquele louvor é de Deus, se aquele louvor não é de Deus, e nós compreendemos quando exatamente é um momento de adoração. Basta você olhar para as pessoas e você compreende o que elas estão sentindo. E se você instruir o seu Juveni a prestar atenção no louvor, a se entregar naquele momento de louvor, ele também conseguirá sentir essa presença maravilhosa de Deus. Que maravilha, olha, a gente deseja do nosso mais profundo do nosso coração que você tenha aí tido um trimestre abençoado, né? Que assim como a esposa Leila teve esse crescimento na sua classe, você também possa ter, né, ao longo desse trimestre que está se iniciando agora. E a gente também deixa uma palavra também aqui agora de incentivo, porque pode ser, né, que alguém esteja chegando agora e diz, não, eu vou procurar o meu pastor, eu vou procurar o meu superintendente. Começou esse ano, né? Para você que começou esse ano e está desanimado. Olha, eu vou, não quero mais. Olha, fica aqui a nossa palavra de incentivo, de motivação, porque você está exatamente onde Deus te colocou. Então, mesmo que é muito comum, é muito normal, né? Às vezes o professor ficar desmotivado, ficar desanimado, querer desistir. Mas olha, não desista, não desanime, mas se mantenha firme nesse maravilhoso propósito que é de ensinar essa faixa etária, que é uma faixa etária tão importante. Amém? Então, conte sempre conosco. Nós desejamos que você tenha um final de trimestre abençoado. Lembrando que vai ter festa, né? Domingo agora. Domingo tem festa, vai ter os comes e bebes. E você já pode começar a se preparar para a sua próxima lição. Não desanime, continue firme e sempre buscando ao Senhor a instrução do Espírito Santo, para que a sua classe ela continue crescendo. Lembrando, professor, de que a aula da escola dominical não se trata apenas do Juveni, se trata também de toda uma família, porque a partir do momento que ele começa e a partir do momento que ele está sendo instruído, você sabia que ele muda de comportamento? Em mim chegou uma mãe o ano passado me dizendo que estava muito grata sobre o seu filho estar frequentando a escola dominical porque ele tinha mudado de comportamento com os pais e com a irmã. E eu fiquei muito feliz, porque isso surgiu através de um tema que nós falamos dentro de uma lição. Todas as lições são muito importantes para a instrução da palavra de Deus para o seu Juveni. Então, continue firme e nós estaremos aqui juntos, colaborando para esse seu crescimento. Amém? Amém, professor. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima videoaula. Tchau.